Então, estamos aqui. Boa noite, queridos. É sempre muito bom a gente chegar na terça-feira, né? Porque eu já acordo, parece que os insights são diferentes, né? Quando chega na quarta-feira, na terça-feira, porque eu já acordo pensando na gente aqui. Então, todos os insights, e a gente vai tendo vários, eu tenho certeza que vocês também, né, têm essa rotina, né, de perceberem os insights que estão chegando e cada vez mais eles vão vindo com mais consciência para a gente. E quando a gente entra mesmo nessa roda, é apaixonante, porque aí você vai vendo tudo vai fazendo assim, né, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, quando eu estava falando, né, a gente falando sobre mudanças, a necessidade que a gente tem de se apaixonar pelas mudanças da nossa vida, por quê? Porque a vida é toda, o tempo todo de mudanças, o tempo inteiro. E eu acho que foi a coisa mais difícil de perceber que a vida é assim, para mim, pelo menos. Porque a gente tem uma resistência muito grande. A gente achava, né? Aqui eu acho que a gente já não acha mais. Mas a gente achava que existia um momento em que tudo ia ficar tranquilo. Isso não existe. O que existe é a gente ter consciência e começar a curtir, a saber. Da mesma forma que agora, né, que a gente está nessa estação do frio, a gente sabe, a gente tem certeza que daqui a pouco o tempo começa a esquentar de novo. Então, aqui no Rio, a gente não tem muito essa percepção, porque tem no meio do inverno, tem dias que são de absoluto verão. Então, a gente não tem muito essa coisa tão definida. Mas, mesmo assim, a gente sabe que daqui a pouco a gente não tem mais condição de usar uma blusinha assim. A gente sabe. E por que que todo ano a gente passa, usa uma blusinha assim, daqui a pouco a gente sabe que não vai conseguir mais usar ela e a gente fica em paz com isso? Porque a gente sabe os ciclos, né, da natureza que eles existem. Só que a gente esquece do maior ciclo de todos, que é o nosso, que é o nosso. Então, tem hora que você está bem, tem hora que você não está tão bem assim. Só que a única coisa que afasta a gente de ter uma segurança nos nossos ciclos é que a gente não olha para dentro na hora que a gente está no meio do ciclo. A gente não olha para dentro. A gente sente aquilo como um desconforto. E por que que a gente sente desconforto? Porque a gente botou uma referência. A gente botou uma referência que no momento em que a gente estava ali estável, aquilo estava ok. Só estava ok porque é conhecido, mas não estava nada ok. Por quê? Porque se tivesse ok, a gente ia adorar a mudança, a gente ia saber, nossa, tá assim que daqui a pouco vai dar uma cambalhota e a gente vai para um outro nível e daqui a pouco vai dar outra. A gente ia saber disso, mas como a gente não tem esse hábito da gente olhar para dentro e ver em qual ciclo eu estou nesse momento. As mulheres têm um pouco mais, mas mesmo assim, a gente também reage pra caramba. Então, TPM, a gente já torce o nariz para TPM. E realmente, a gente é assombrada quase, né, com esse monte de ciclos, né? Então, o tempo inteiro é de ciclos. Mas por que que a gente acha isso um assombro? Porque a gente não olha para os nossos desconfortos, a gente não acolhe os nossos desconfortos. Então, eu vejo hoje, né, porque a minha fase é da menopausa, então eu vejo, por exemplo, quando eu entrei na menopausa, eu senti muito desconforto, só que eu deixei a onda levar, deixei a coisa acontecer. E, e hoje a menopausa, ela não me causa quase que desconforto nenhum, a não ser os normais, assim, da gente saber que não tem mais 20 anos, não tem mais 30 anos, então o cabelo já não está tão forte assim, a musculatura não está tão forte assim. Mas quando você vê beleza nisso também, você não resiste a isso. E aí o que que acontece? Os, os desconfortos, eles começam a suavizar. No nosso grupo, né, a gente tem um grupo, né, Gabi, que outro dia um amigo nosso falou de andropausa. E foi tão bonitinho porque normalmente os homens não falam que estão na andropausa. Mas a andropausa é igual a menopausa para o homem. Então ele também perde a quantidade de cabelo, ele também perde a massa muscular, ele também perde.
Perde, não. Ele também oscila, porque a gente pode trabalhar isso e não necessariamente perder. Então, eu digo, a minha experiência foi de manter. No momento deu aquela desestabilizada, senti aqueles calorões todos, senti tudo aquilo, mas eu fui adaptando e hoje eu não sinto nada. Nada, nem libido. Porque a libido é um negócio engraçado, né? Porque a gente fala, toda mulher fala que perde a libido. Mas não necessariamente toda mulher fala que engorda, não necessariamente. Eu não engordei. Mas a minha cabeça o tempo todo fica me conduzindo para o estado onde eu quero estar. E o querer, ele não é o nosso principal verbo para manifestação. Não é esse. Aliás, não é o principal, não. Não é o verbo para nossa manifestação. Porque o querer, eu acho que eu já falei aqui para quem está sempre aqui com a gente, o querer, ele coloca a gente num lugar de eu não tenho, por isso eu quero. Então, o que eu estou emitindo é não tenho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o verbo querer. Mas quando eu decido que eu vou me manter jovem, que eu vou me manter com a cabeça boa, eu me mantenho energeticamente nesse lugar. Eu me sinto nesse lugar. Eu não reajo aos desconfortos, mas eu sinto dentro de mim que isso tudo vai passar e eu vou restaurar a minha jovialidade, a minha disposição, a minha libido, o meu corpo. Eu sinto, é um sentir. Por isso que quando a gente treina aqui no Calma na Alma, a gente treina o transbordo do amor, é para a gente sentir, mesmo que a gente não esteja entendendo. Eu hoje ouso dizer que é tão bom quando a gente não precisa conhecer mais nada e nem estudar mais nada, porque a gente já está saturado de coisas que não funcionam. Se a gente precisasse conhecer alguma coisa, a gente estaria bem pra caramba, porque eu acho que a gente está saturado de informação, saturado. Ninguém aguenta mais dizer que você tem que aprender alguma coisa. Ninguém aguenta mais. Por quê? De conhecimento a gente já está até a tampa. E hoje, o grande barato, né, que a gente sabe, por isso que a gente trabalha isso aqui, é o sentir, porque a gente sabe que o sentir significa 95% da nossa manifestação. Então, se hoje a gente pensa em mudar a nossa realidade de alguma forma, a gente sabe que a gente não muda entendendo. O entender, ele é só para conduzir a gente, para setar, para dar um norte para a gente. Mas a gente precisa sentir. Então, se eu sentia dentro de mim que estava tudo bem, passados 50, tá tudo bem, menopausa, tá tudo bem, por quê? Porque é natural. Eu vou resistir a uma coisa que é natural só se eu for louca. Os ciclos são naturais. Eu vou resistir quando eu estou no inverno, eu quero verão. Quando eu estou no verão, eu estou no inverno. Eu quero inverno, eu quero. Eu não posso. Eu tenho que chegar e curtir cada momento. Mesmo sabendo que às vezes no inverno traz um pouquinho mais de melancolia, no verão eu não quero nem que ninguém me encoste porque eu estou com calor. Mesmo sabendo tudo isso, eu vou curtir cada momento. Então, quando você chega na menopausa, e no nosso grupo, esse amigo nosso falou da andropausa, e a gente falou, poxa, que legal, porque a mulher normalmente é mais aberta. E o homem, às vezes, ele vai sentindo aquilo e vai guardando para dentro dele, né? Então, ficou muito legal, porque o grupo acabou se chamando, como é? Ficou se chamando quinta série, TDAH, menopausas e andropausa, né? O grupo ficou desse jeito. Por quê? Porque todo mundo está nessa fase. Então é legal, porque quando a gente abre geral e arquibancada a nossa vulnerabilidade, todo mundo fica confiante nesse lugar. Todo mundo se sente ali, poxa, então eu não sou o único, eu não sou a única. Claro que não. Mas o legal é que se eu consigo fazer pequenas mudanças dentro de mim e eu vejo que elas vão se adaptando a mim e eu vou tendo uma qualidade melhor, eu passo para a galera.
E a galera vai ver, pô, não, realmente a Rosana tá na menopausa e ela faz isso, faz aquilo, ela tá bem. Por quê? Porque eu tô compartilhando isso. É real. Agora, vou falar também as coisas que não são legais. O cabelo cai pra caramba e eu falo, caramba, será que ele tá caindo da menopausa? Será que tá caindo depois do Covid? Será que ele tá caindo por quê? Por que que cai tanto num lugar que não é para cair e cresce tanto num lugar que não precisa crescer? Entende? Então, eu falo, que loucura é essa? Mas até isso eu aprendi a ser grata. Porque quando o meu cabelo, aí eu tenho que ficar fazendo depilação quase que toda semana, ao invés de eu reclamar da dor, dessa coisa de ter que estar sempre fazendo depilação, eu fico agradecendo. Eu fico agradecendo porque o meu organismo, cada vez que ele ouve que eu estou agradecendo, que eu estou ali em paz com ele, ele vai me devolvendo mais dessa harmonia, ele vai me devolvendo mais dessa gratidão. Entende a diferença do querer? Eu não quero nada. Eu estou feliz do jeito que ele está funcionando, ele está ativo, está crescendo pelo cabelo, sabe, em vários lugares, e está ótimo. Agora, se cai um aqui, eu tenho que ver o que está acontecendo, é tudo diferente, mas não a ponto disso me desesperar. Já senti aqueles calorões que era uma coisa de louco, de louco. E eu falei, não vou resistir, não vou ficar aqui implicando com isso, senão esse troço vai demorar mais ainda. Então eu falava, tá bom, calorão, tá ótimo, chegava, a cama ficava encharcada, eu, ok. Daqui a pouco o friozinho vinha de novo, porque é assim, o calorão são alguns minutos. Então, gente, para gente, essa introdução, né, falando de menopausa e de mudanças, ela tem muito a ver com as mudanças que a gente vai o tempo inteiro fazer com a gente para a gente manifestar uma nova realidade. Se você hoje quer uma nova realidade na sua vida, você quer uma abundância em alguma área da sua vida que ela não está abundante, você tem que estar preparado para essa mudança. Mudança. Não é, eu quero isso e só tento aquilo. Não. Não adianta eu querer chegar num lugar que me exige uma nova frequência se eu não sair da frequência que me trouxe para a realidade onde eu estou. Right. Tá dando para entender, gente? Para eu ir para uma nova realidade, eu quero uma nova realidade, eu projeto um novo lugar onde eu quero vivenciar, eu preciso necessariamente sair da frequência que eu estou hoje, onde hoje eu não estou em paz com o que eu estou vivendo e quero uma nova realidade. O que que eu preciso fazer? Exatamente isso que a gente está falando aqui. Eu preciso da mudança. Então, ela é desconfortável? É. Por quê? Porque tudo que é desconhecido é um pouquinho de desconforto, né, gente? Tudo que é desconhecido tem um desconforto. E agora, não sei por que está me vindo isso, mas talvez seja porque alguém está precisando ouvir. Quando a gente fala de conforto e desconforto, muitas vezes a gente acha estranho a gente ter algo na nossa vida que a gente não gosta, que faz a gente sofrer, mas a gente não consegue tirar aquilo da nossa vida. E isso, por que que a gente não consegue? Porque o nosso sistema interno entende que aquilo é seguro para a gente de alguma forma. Ele, em algum momento, acreditou que aquilo era bom para ele, para o meu sistema. Então, quando eu quero sair racionalmente desse lugar, eu quero com o meu 5%. Eu fico falando 5% e 95%, gente, só para entender, isso é uma ilustração. Não é bem assim, mas a minoria é o meu racional e a maioria é o meu inconsciente, é o irracional, é o que a gente sente. Eu não tenho como controlar uma emoção. Ela vem e ela tem muito mais intensidade, ela é o que impulsiona aquilo que a gente objetiva. Ela impulsiona um objetivo. Por isso eu tenho que estar alinhada. As minhas emoções, elas têm que estar alinhadas com o meu objetivo. Então vamos lá. Voltando. Então eu às vezes estou numa zona de conforto, que de conforto não tem nada, ela às vezes me faz sofrer
traz memórias traumáticas para mim, inconscientes muitas vezes, só que eu permaneço naquele lugar. Por quê? Porque dentro do meu sistema aquilo foi gravado como algo seguro. E a gente teria que ter mais tempo para aprofundar nisso, viu, gente? Por quê? Porque muitas vezes na infância, eu vou falar na infância só também para a gente localizar um tempo, mas pode ser em qualquer momento, até dentro da barriga da mãe, tá, gente? Então, em algum momento lá, na raiz de tudo, eu vivenciei uma emoção que muitas vezes eu não soube qualificar. Então, naquele momento, eu interpretei aquela emoção como algo que eu devesse desenvolver um comportamento e uma crença do que estava acontecendo ali, e aquilo me protegeu da dor que eu estava vivenciando naquele momento. Então, qual foi o registro? Eu estou me protegendo de uma dor que eu estou vivenciando nesse momento. Só que isso é muito rápido e é muito inconsciente, mas ficou instalado. Então, se naquele momento eu, sei lá, visualizei uma briga do meu pai com a minha mãe, ou eu senti dentro da barriga, e aquilo se tornou uma violência, uma agressão, uma qualquer coisa, aquilo foi registrado no meu sistema. Aquilo eu conheço. Então, resumindo, se eu conheço aquilo, é uma zona conhecida, ou seja, é uma zona de conforto. O meu cérebro registrou aquilo como conhecido. Então, ele vai fazer de tudo para se proteger daquilo. Então, ele não vai deixar eu encostar naquilo, mas o meu sistema tem aquilo registrado. Se eu nunca mais voltar naquele lugar e abrir essa gaveta e pegar essa emoção de volta para ressignificar essa emoção, ela fica dentro de mim como um registro, uma referência. E aí eu não entendo muitas vezes por que eu não consigo viver aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria de sentir como agradável, fortalecedor, tranquilo, seguro. Por que eu não consigo sentir aquilo? Porque eu tenho um registro. E esse registro, ele está gravado num lugar que a gente chama de mente inconsciente. Essa emoção, ela está toda registrada no nosso campo emocional inconsciente. Então, isso é conhecido. Se é conhecido, aí é que vem o lance, é confortável para mim. Mesmo sendo péssimo, é confortável, porque eu conheço. Então, a gente não entende, por exemplo, né, relações que a gente classifica, né, de tóxicas, relações tóxicas, a gente não entende como uma pessoa vive num programa, numa ciranda, em que toda hora ela sofre uma agressão e ela permanece naquele relacionamento, e daqui a pouco, né, tem toda aquela dinâmica, todo aquele programa, daqui a pouco volta para a agressão de novo, e ela às vezes não consegue sair daquele lugar. E ela justifica aquilo. Ela justifica racionalmente, ela fala: não, foi um momento, depois a gente conversou, depois isso, depois voltou. Não, nunca mais vai acontecer isso. Só que ela não percebe que aquilo é uma engrenagem que não vai parar. Se ela não pegar lá no profundo, no inconsciente, lá onde o cérebro, para proteger a gente, ele guardou e trancou, se a gente não baixar as nossas resistências e cavucar até pegar isso aqui, olhar de novo, trabalhar essas emoções aqui com novos significados, com nova consciência, e a gente trabalhar isso aqui para tirar desse lugar, para parar de vibrar, ele continua ali. E eu faço um esforço sobrenatural no meus 5% racionais, porque eu quero uma coisa, mas não consigo essa coisa que eu quero. Por quê? Porque a frequência dessa coisa que eu quero é totalmente diferente da frequência que vibra a partir dessa dor aqui, que está escondida no meu inconsciente. Então, essa essa predisposição para uma mudança, ela tem que englobar sair da zona de conforto mesmo, olhar de frente
e aprofundar nisso. Então, quando a gente faz uma mudança de casa, de apartamento, de tudo, o que que acontece com a gente? A gente tira tudo literalmente. Você fica sem uma prateleira com alguma coisa. Você tira tudo. Aí é uma mudança. Você fica sem referência de nada. E mesmo assim, depois que você tirou tudo da sua casa, algumas coisas você conseguiu se desfazer, outras coisas você teve que guardar ali em caixas, em malas e tudo, e vai para o seu endereço novo, e você nem sabe muito bem mexer naquilo, mas tudo teve que ser retirado daquele lugar. E aí você vai ter que olhar um por um para ver o que serve e o que não serve. Agora, mesmo assim, numa mudança de endereço, a gente corre o risco, e é isso que é o mais importante da tônica da nossa reunião hoje, a gente corre o risco de ficar apegado a alguma coisa que a gente viveu no nosso endereço anterior. Ou seja, mesmo tendo essa consciência de que para eu ir para uma nova realidade, eu preciso mudar minha frequência. Para eu mudar minha frequência, eu tenho que investigar a causa do que vibrou para eu estar na minha realidade hoje. Antes de eu querer ir para um outro lugar, eu tenho que sair de onde eu estou hoje. Eu não posso me mudar para um outro apartamento sem fazer a mudança do meu apartamento anterior. Eu não tenho como. Como que eu vou fazer uma mudança se eu não tiro nada desse lugar aqui e vou para um novo? Não tenho como fazer essa mudança. Então eu tenho que tirar tudo. E mesmo assim, na hora que eu estou fazendo aquela triagem, isso fica, isso vai, isso fica, isso vai, aquilo que vai, eu tenho que dar um novo significado. Ah, essa peça aqui ficava linda aqui naquela estante que eu tinha na sala, mas agora eu não tenho mais estante. Será que fica bom nessa mesinha aqui de canto? Será que fica bom se eu botar ali na varanda? Eu vou ressignificar a minha peça, porque ela já não cabe mais naquele lugar onde ela ficava. Eu tenho que ressignificar tudo. E algumas coisas que eu não levei, que eu acho que me desfiz, eu corro o risco de levar como uma memória, só que ela está tão presa aos meus sentimentos que eu fico apegada àquilo, mesmo sem levar junto comigo. E esse é o nosso grande risco. Esse é o nosso grande risco quando a gente faz esse trabalho de mudança de frequência. Eu quero mudar a frequência, eu acho que porque eu estou tendo consciência, eu estou fazendo mudanças, só que não. Eu estou tendo consciências cada vez mais, mas eu vou ter que mergulhar. E é um processo que eu vou ter que fazer mesmo. Então, ele não só é diário, como ele tem que ter muita consistência. Eu não posso me distrair dele. Se eu realmente estou decidida a mudar a minha frequência. Senão eu acho que eu estou fazendo uma mudança, porque eu estou tendo consciências, né? Então, nossa, eu tenho essas consciências, eu estou entendendo, estou entendendo. Eu estou entendendo. Mas será que eu estou sentindo? Quando a gente fala aqui, né, das causas que a gente tem, às vezes, dos nossos bloqueios, e todos nós temos, eu tenho os meus, todos nós temos. Por quê? Porque toda hora a gente está indo para um próximo nível. Cada vez que eu vou para um próximo nível, eu tenho que deixar o anterior. Então, se hoje eu estou 10 anos separada, se eu quiser uma nova relação, eu preciso me preparar para uma nova relação, porque eu me acostumei. É um conforto para mim a independência também. Eu fui muito feliz, 22 anos de casada, muito. Partidária do casamento, muito, muito. Não tenho nada a falar contra a rotina de um casamento, sou super a favor, mas amei a minha solitude. Amo. Então hoje eu fico assim, ai meu Deus, será que um dia eu vou querer mudar isso? Porque é tão bom que eu teria que fazer uma mudança mesmo, interna, para falar, ai, eu sou apegada hoje, né? Entre aspas, porque a gente tem que desapegar, apegada a essa liberdade. Agora, por que que eu não posso ter uma liberdade numa mudança se tudo for ressignificado? Posso, mas eu tenho que estar preparada para fazer essa mudança num nível profundo, porque senão eu vou achar que eu fiz a mudança, vou para um novo manifesto, entre aspas, uma pseudo nova realidade, e daqui a pouco eu não dou conta.
Por quê? Porque eu não refiz, eu não ressignifiquei aquilo que é liberdade para mim, ou que é, de repente, uma forma de lidar, né, com o outro, com essa coisa também que é bem bacana. Então, a gente tem que o tempo todo estar pensando nisso. Eu quero ir para um lugar de prosperidade, de abundância. Mas será que eu estou saindo das minhas ideias de, sei lá, criticar quem tem muito dinheiro? E eu acho que aquela pessoa que tem muito dinheiro é fútil? Se eu acho, eu já estou associando muito dinheiro à futilidade e nem estou percebendo. Mas às vezes eu estou tão apegada àquele jeito de eu me achar, sei lá, acima da futilidade. Então eu falo assim, ah, dinheiro demais, às vezes a pessoa se perde. Aí às vezes eu acho bacana fazer esse comentário, porque às vezes numa roda as pessoas acham também, e aí eu me apego a esse olhar. Só que esse olhar é um julgamento. E todo julgamento, ele vai me distanciar de algo que eu quero. Por quê? Porque eu mesma estou me julgando. Eu mesma estou me colocando distante daquilo que eu quero. Então, eu quero a prosperidade, só que eu julgo quem já tem. Eu julgo porque naquele pequeno comentáriozinho eu tenho ali um conflito com o que é ter muito dinheiro. Então, são detalhes, sabe, gente, que a gente realmente tem que sempre ter atenção com isso, porque é muito tênue. É um lance assim que, se a gente não tiver muito cuidado, e 100% das vezes, é só com a gente. Isso que o que acontece é só dentro da gente. A sabotagem, ela só acontece dentro da gente. Ninguém tem como instalar algo na nossa cabeça. A gente é que instala. Então, quando a gente julga, a gente se afasta daquilo que a gente quer. Eu já coloquei uma referência, já coloquei uma ideia. Então, eu preciso ver, será que em algum momento eu critiquei, às vezes até por eu. Tem, às vezes, uma defesa, gente. Não achem que quando eu falo julgamento, isso é uma crítica. Não, a gente faz isso sem perceber. Eu me toquei que, por muitos anos, eu me desapeguei da minha casa, assim, do meu apartamento. Por quê? Quando eu me separei, eu precisei sair do meu apartamento. Ele era muito grande, tinha uma despesa muito alta e eu tinha que refazer a minha vida. Então, eu tive que sair do meu apartamento. Qual foi o meu mecanismo usado? O que que eu desenvolvi em mim para eu conseguir sair do meu apartamento? Um desapego. Eu tive que desapegar daquilo. Senão ia ser doloroso demais para mim sair da minha casa, que eu tinha preparado toda do meu jeito. Então, ali, além de sair da minha casa, eu estava saindo daquela rotina de família, a rotina daqueles domingos, sabe, com a família, com não sei o quê, com filhos, com amigos. Eu estava saindo de tudo. O que que eu tinha que construir para mim naquele momento? Desapega, é um momento e vai. Só que a gente esquece de depois reprogramar isso lá no profundo. Eu não tive que construir um desapego, só que os anos foram passando e eu fiquei lá desapegada do meu apartamento. Aí, em algum momento, eu falei assim: por que que às vezes eu acho que as coisas estão tão desafiadoras para mim, tão difíceis? Por que que eu não lembro que eu tenho já também alguma coisa que é minha, um patrimônio que é. Por que que eu não lembro disso também, para poder facilitar até a minha frequência de abundância? Por que que eu simplesmente esqueci que eu tenho um patrimônio? Porque naquele Porque momento eu naquele tive que momento eu tive que esquecer. esquecer. Então, se naquele momento eu precisei esquecer, eu tenho que lembrar de readquirir isso. Olha quantas coisas, gente, muitas vezes, cada um de vocês pode estar com programações antigas que já não servem mais e estão bloqueando justamente a nova fase de cada um. Então, quando eu me toquei disso, eu falei, caramba, então a prosperidade, ela tá às vezes dentro de você e você não percebe. Aí eu fui ressignificando. E aí eu fui vendo coisas acontecendo, as coincidências, por quê? Simplesmente porque eu ressignifiquei. Aquele meu lar, meu apartamento que eu tive que desapegar em um momento para gerar em mim
um fortalecimento para eu mudar de fase, mas depois que eu mudei e que está tudo bem, eu readquiro aquilo como o quê? Prosperidade. Isso é meu. Então, cada um aqui tem na sua trajetória como olhar os significados de cada um, até do que cada um já fez. Como assim eu hoje estou passando um perrengue, eu hoje estou numa situação tão difícil? Como assim? Eu não estou lembrando quem eu sou? Começa a enumerar todas as superações que cada um conseguiu. Só isso. Começa a ver o que cada um tem. Começa a fazer aquele exercíciozinho da gratidão. Eu estava falando com a Paula, né? E ela se mudou para um apartamento no 24º andar. E ela falando, amiga, você não imagina, tudo que eu toco tá dando alguma coisa. Ela vai falar com vocês lá no CPG, ela vai comentar com vocês. E aí, ela falando, o que que isso está me dizendo? Porque com a gente é assim, nada é à toa. Tudo está dizendo alguma coisa para gente. E aí, na hora, ela pescou e ela vai falar para vocês o que que aquilo estava dizendo para ela. Só que aí eu falando, poxa, que legal, tá vendo? Como a gente o tempo inteiro tá vendo isso, né? A gente o tempo todo tá percebendo quais são as informações que estão vindo, por quê? Porque a gente está indo para um novo nível. Então a Paula está indo para um novo nível, e aí ela comprou agora alguns imóveis e tal, os apartamentos lá, e tá entrando num outro apartamento. E aí teve uma hora que eu brinquei com ela. É muito bom a gente chegar num ponto que o nosso desconforto é no 24º andar com essa vista maravilhosa, né, Paulinha? Eu brinquei assim com ela, porque realmente a gente tem que começar a entender que até o nosso desconforto hoje pode não estar mais no nível zero. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, com certeza, já estão anos-luz à frente do que imaginam. Só de estarem aqui. Porque a gente não estaria se sintonizando se a gente já não tivesse numa frequência elevada. Então, todo mundo que está aqui, com certeza, se parar hoje e fizer uma retrospectiva falando o que que eu já consegui, o que que eu já transmutei na minha vida, o que que eu já ressignifiquei e o que que eu já estou ressignificando, mesmo que para um trabalho profundo ainda seja um nível superficial, mas já vai dar grandes resultados. Tá dando para entender, gente? Tá dando, que eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui nessa tela. Mas está dando para entender como que a nossa mentalidade, a gente entender que a gente tem que pegar aquilo que está na nossa vida, ressignificar para que isso seja consistente para a gente, para que a gente possa olhar para aquilo. E quando a gente olha, eu falo, caramba, isso aqui que eu nem estava colocando grande valor nisso aqui, isso aqui é o meu impulso para o meu próximo nível. E ele realmente muda a nossa frequência, de verdade. Por quê? Vou dar o último exemplo para a gente ir para nossa meditação e para a gente fazer o nosso transbordo, né? Exercitar o nosso. Porque, por exemplo, se eu falar para vocês, nossa, eu vi agora uma cena, um, um cara pegou uma criança pelo braço, puxou a criança pelo braço. Eu vou imaginar que aquele cara está agredindo aquela criança. Daqui a pouco eu vou olhar a cena inteira e vou ver que estava passando um carro e ia pegar aquela criança em cheio. O cara se arriscou, correu no meio da rua, puxou a criança pelo braço. No mesmo instante, o meu olhar para essa pessoa muda. Há um segundo atrás, eu estava achando que aquele cara era um cara agressivo. Ele era um agressor. Aí, no momento em que eu consigo ver a cena inteira, eu mudo a referência que eu tenho daquele cara e começo a sentir uma admiração. E quando eu sinto a admiração, olha para onde vai a minha frequência. Aí, na hora que eu sinto admiração, eu já começo a sentir um amor por esse cara. Olha para onde vai a minha frequência. E eu estou falando de uma situação que eu simplesmente reavaliei. Uma. Imagina a gente pegar as situações da nossa vida e pegar
Se você lembrar de uma só que te causou uma dor, e você ressignificar. Ah, Rosana, mas eu vou ressignificar. O meu pai realmente me agrediu. Como assim? Você deu esse significado com as referências que você tinha, mas você não está dentro do seu pai para saber que tipo de reação ele teve e que gatilho que aquilo teve dentro dele, porque muitas vezes aquela reação não é no presente que está acontecendo. O efeito dela está no presente, mas a causa não está no presente. Então a pessoa está reagindo a algo que aquele gatilho trouxe para ela no inconsciente, lá na raiz. Só que a gente não vai nunca na raiz para ressignificar. Então tá tudo lá. A gente fica querendo novos resultados, só que a gente não muda a causa. Então nunca a gente vai ter novos resultados. A gente não muda os fatores, né, lá na causa. Então como que a gente tem novos resultados? Ah, então quer dizer que se eu realmente ressignificar o que o meu pai sentiu, o que ele sentiu, talvez a gente não saiba. Mas a gente vai imaginar pelo que a gente sente, o que ele pode sentir também. Porque para a gente sabe que a gente não fez por mal alguma coisa. Mas a gente nunca imagina que o outro também não fez por mal. Por quê? Porque a gente tende a querer que tudo lá fora mude para que eu não tenha que mudar. Então é mais fácil eu colocar uma responsabilidade, uma culpa no outro, para que eu não tenha que fazer esse exercício, né, de harmonização, para eu me harmonizar com tudo da minha vida e conseguir amar tudo da minha vida. Então, quando eu faço essa ressignificação, quem disse que eu tenho que fazer exatamente fidedignamente com o que é? Eu vou trazer o significado, porque aquilo também que eu trouxe como significado também não era real. Então eu vou trazendo isso, esse novo significado, para confortar o meu coração e eu conseguir olhar para aquele que até então eu achava que era um agressor, e eu começo a ver que ele me deu exatamente o que eu precisava. Mas para isso a gente tem que aprofundar em outros níveis, que aqui a gente não tem. Então, quando eu vejo aquele cara saindo no meio da rua e puxando aquela criança com toda a força e parecia uma agressão, no fundo ele estava dando àquela criança o que ela estava precisando, salvando ela. Mas eu não estava vendo a cena toda. Então, quando eu começo a entender que a gente não está aqui por acaso, que a gente é um campo magnético, que todo mundo já traz uma consciência, chega na família certa, recebe tudo o que precisa. Por quê? Porque tem um campo inteligente, tem um campo inconsciente aí vibrando o tempo inteiro. Então, eu só recebi o que eu precisava, o que o meu campo pediu. E ele continua pedindo. Enquanto eu não ressignifico, ele vai continuar pedindo. Mesmo que seja ruim, ele vai continuar pedindo. Aquela zona de conforto que eu falei, que às vezes eu sofro uma agressão e continuo sofrendo, por quê? Porque eu não ressignifiquei a agressão. Então ela continua dentro de mim. Se eu não ressignifico aquilo que um dia eu chamei de agressão e troco aquilo, porque quando eu vou entendendo que aquela pessoa que fez aquilo fez o que eu pedi, porque eu não chego no campo da outra pessoa se não tiver sintonia, na hora que aquilo acontece, eu preciso ir naquele lugar e ressignificar, entendendo que fui eu que manifestei aquilo na minha vida. E enquanto eu não faço isso, eu vou continuar manifestando mais do mesmo, que é a zona de conforto. Então, quando a gente vai fazer uma mudança, deixa eu ler aqui, gente, a gente precisa realmente entender que essa mudança ela só vai acontecer quando eu volto ao nível da minha essência, que é amor. Então, tudo que não for, tudo que tiver na minha casa, que não for mais, que não tenha um significado para uma mudança efetiva acontecer, eu vou me apegar a coisas que não são mais funcionais para mim. Eu me apego a memórias, eu me apego a coisas velhas que não fazem mais sentido para mim. Eu não deixo ir aquilo que não faz sentido para eu poder viver o novo, a minha essência nova, e eu fico o tempo todo
chafurdando. Deixa eu ler aqui, gente. Eu já comecei a gostar desses momentos difíceis onde me pergunto, por que estou sentindo isso? Ótimo, Marise. É isso. A gente começa a gostar mesmo, porque a gente sente que a gente está em movimento. Então, quando a gente gosta do movimento, o movimento ele passa a ser o nosso fluxo. Porque quando a gente resiste a isso, a gente trava o movimento. E toda vez que a gente trava o movimento, a gente vai causar uma dor ali. A gente está represando uma energia. Então vai dar uma dor. Eu fui agora no. Eu tenho feito toda semana sessões na quiroprata, né? Porque eu tive uma. Ai, meu Deus, como é o nome? Esse músculozinho da perna aqui, ó. Bom, enfim. E aí ela tá me alongando ali. Porque eu tô no meio de mudanças também. E aí tá me alongando nisso. E é tão engraçado, né? Porque eu falei assim, mas eu nunca senti isso, mas eu também nunca estive numa mudança tão profunda. O nosso corpo é a parte, né, da nossa energia, e é naquele lugar onde eu preciso olhar e preciso de mais flexibilidade, mais elasticidade, para poder compor a mudança que eu quero. Porque se eu quero uma mudança, eu tenho que ir para essa mudança, eu tenho que ser flexível. Como que eu quero uma mudança rígida? Não rola, não rola. Quando eu pulei de asa delta, o pulo da asa delta, ele me deu uma lição. Na hora que eu corro na rampa para poder voar, eu não posso me arrepender no meio do caminho. E eu tenho que ir com tudo. Então a gente tem que falar, vai e corre, e você tem que ser flexível, você tem que correr, tudo seu tem que estar pronto, sabe? Para mudança. É mais ou menos isso. Então, não adianta. Ah, eu quero ir, mas eu vou presa. Se eu vou presa, o que que ia acontecer na ponta da rampa? A asa ia embicar e eu ia me ferrar. E é isso que acontece várias vezes, que a gente quer uma mudança, mas trava tudo. Eu quero uma mudança, mas eu quero levar tudo comigo. Não acontece, e aí vai frustrando, porque eu acho que eu estou no movimento de mudança, mas não estou. O movimento de mudança é largar tudo mesmo, gente. É, porque eu estou sentindo isso? Mergulho, sofro, mas depois eu fico muito bem. Porque é normal, Marisa. É normal. A gente fica, a gente se assusta, a gente sofre daquele momento só. Mas a gente está pronto para o mergulho. Então sabe que vai sentir dor, sabe tudo isso. Vale a pena esse desconforto? Com certeza sim. Com certeza sim. Se eu falar para vocês como é que a gente anda, vocês vão ver que no nosso movimento natural, que a gente aprende com 1, 2 aninhos de idade a andar, o movimento natural da gente traz desconforto para a gente a cada passo que a gente anda. Por quê? Quando eu vou dar um passo, na hora que eu dou esse passo para frente, quando eu vou dar esse, vai ter uma hora, ó, que nenhum dos dois praticamente vai estar no chão. E eu estou em total desequilíbrio. É tão automático que a gente não percebe. E a gente não bota dificuldade no andar para frente. Mas quem não tem o movimento de andar sabe a dificuldade que é andar para frente. Então, para vocês verem que a gente o tempo inteiro experiencia o desequilíbrio e o desconforto e a gente nem percebe. Então, que tal a gente instalar essa sabedoria, instalar esse automático da gente andar para frente na nossa vida? Instalar. Eu habilito em mim a mesma facilidade que eu tenho de andar para frente. E eu habilito essa inteligência que eu tenho, que é inconsciente, mas ela existe. É uma inteligência infinita que eu tenho dentro de mim, que me permite andar para frente. Eu habilito essa mesma inteligência para eu fazer todas as mudanças na minha vida, liberando para trás aquilo que não me serve. Por quê? Porque eu estou indo para um passo à frente. Eu estou indo para um passo, então eu não preciso me apegar no que ficou na perninha de trás. Eu não preciso, porque eu estou indo para frente. E eu tenho que começar a gostar disso, sem medo. Então, quando hoje, voltando para vocês verem que tudo se junta, eu não tenho medo da menopausa, ela não me afeta. Mas eu não tenho medo dela. Assim como eu não tive de pular de asa delta. Mas eu não tive? Tive sim. Eu tive. Por isso que eu enfrentei. Porque na hora que eu levei uma amiga minha francesa para conhecer ali a Pedra Bonita, aqui no Rio e tal, e ver o pessoal pulando,
Eu falei, nossa, esse troço dá um medo, porque a gente não tem a menor garantia de que a gente vai chegar vivo lá embaixo. A menor. Aliás, a gente não tem nunca, né? Mas a gente também se acostuma, igual andar para frente. Mas a gente não tem pulando. Aí o que que deu em mim? Pula. Pula para tirar esse medo logo da tua cabeça. Aí eu virei para trás. Tem alguém que faça voo duplo? Porque, lógico, que eu não ia pular sozinha. E aí eu nem conhecia, também tem um pouco aí de doideira, né? E eu pulei. Por quê? Porque eu não queria conviver com com aquela presença do medo. E quantas vezes a gente convive com o medo bloqueando a gente? Por quê? Porque a gente está apegado a algo que a gente acha que está deixando a gente seguro. Só que não. Está represando toda a nossa força, está represando toda a nossa natureza, está represando toda a nossa, o nosso dínamo, está represando. E a gente acha que a gente está seguro. Não está. A gente está aprisionado. E quando a gente está aprisionado, é igual um passarinho. Ele tem certeza que ele tem um alpistezinho ali, não tem? Tem. Alguém vai ali e bota um alpistezinho, ele fica trancado na gaiola. Agora abre a porta da gaiola para ver se ele vai voar. Ele não quer pular de asa delta, porque deu medinho nele. Ele prefere ficar ali, ele sabe que ele vai ganhar um alpiste. Esse é o nosso medo. Mantém a gente dentro de uma gaiola simplesmente porque a gente não quer ir pro flow, pro solto. A gente acredita. Marise, você é pedagógica nas explicações. Você acredita, Marise, que o meu bloqueio é esse? Eu acho que eu não sou pedagógica porque eu sinto demais e não sei explicar direito. Mas é porque eu sinto muito e não consigo, às vezes, concatenar com as minhas ideias. Porque o que eu estou conseguindo falar para vocês é isso aqui, porque eu estou sentindo muito mais. Então, como às vezes eu não consigo. Então, eu nem me acho. Olha aí, tá vendo? Você tá me ajudando a desbloquear uma coisa que é o meu bloqueio. Tá travando. Ah, é, Carol? Será que é a minha internet? Tá travando para mais alguém? Ou só para Carolzinha? Aqui pelo menos está normal, aqui tá normal, Carol. É, Carol. Eu comentei outro dia com uma amiga, parece que chega um momento que é tudo mais intenso, alegrias e desconfortos. Qualquer coisinha já nos dá a chance de puxar algo, ressignificar e exercer nosso potencial. Isso, Tony, fica mais intenso porque a gente começa a sentir. Olha que maravilha. Não está mais intenso para todo mundo, não, Tony. Para muita gente ainda está muito mental. Para você está mais no emocional, porque você está começando a entender que se 95% da gente é emocional e inconsciente, é o melhor lugar que a gente tem para estar. Sentir. Por isso que aqui a gente se propõe a experienciar esse amor. Muito mais do que falar do que a gente tem que fazer, é experienciar. Então, a gente faz a nossa meditação, a gente sente nosso coração expandindo, a gente sente o amor saindo, a gente sente aquilo. Ai, era isso que eu tinha dificuldade? Então tá, vou colocar isso nesse lugar. O tempo inteiro. Experiência, experiência, experiência. E daqui a pouco a gente vai vendo as coincidências acontecendo. Então, é isso mesmo. Eu achava que não tinha mudado nada no meu jeito de ser, pois eu ainda me sinto num trabalho interno muito grande. Lívia, a gente vai se sentir sempre assim, tá? Tamo junto, ó. Igualzinho, a gente se sente, parece que a gente nunca tá andando. E eu te falo isso há anos que eu faço trabalho, há anos que eu faço um trabalho de autodesenvolvimento, e há anos que eu falo, pá, parece que eu não saio do lugar. Olha isso. Tamo junto, amor. Pois eu me sinto num trabalho interno muito grande, mas quando eu converso com pessoas do meu passado, amigos mais antigos, por exemplo, eu percebo que a conversa e percepções da minha parte mudaram. É isso, amor, é isso. Muda mesmo. A gente está de parabéns. Só que é isso para sempre, que é bom demais. E é o melhor lugar onde a gente tem para estar é dentro da gente. Por isso que hoje, gente, eu acho, né? Vai levantando a mãozinha aí quem tá nessa também. A gente hoje está muito mais seletivo.
A gente pensa mais, será que eu quero estar naquele ambiente? Por mais que eu goste das pessoas, será que eu quero aquele lugar? Por quê? Porque eu trabalho tanto a minha energia, a minha coisa, que eu falo, cara, eu vou falar nada com nada. Agora, eu não estou dizendo que seja errado, não, que seja contra, não. Tem horas que a gente tem que ir pro bunda lelê mesmo, curtir, falar nada com nada, besterol. Só que tem horas que a gente faz essa conta imaginária. Nossa, eu vou sair, eu estou tão bem aqui. Eu estou fazendo isso, 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 isso. Eu vou sair, vou quebrar isso aqui que eu estou fazendo comigo, para quê? Para mais do quê? Então, às vezes, a gente não tem vontade. E isso está acontecendo. Então, por quê? Porque a gente está sentindo mais. A nossa energia ela está sendo mais qualificada. Então, a gente não quer desperdiçar ela, né, em qualquer lugar. Eu me aposentei como diretora da escola, reconheço uma oratória pedagógica. Ah, obrigada! Agora, então, me validou mais ainda. Ah, digo isso a minha vida toda. Então, que legal, Mar. Gente, vamos fazer a nossa meditação. Alguém tem alguma coisa a acrescentar do que a gente falou aqui? Alguma dúvida? Porque eu preparei. Eu queria falar uma coisa com vocês e acabei falando totalmente diferente. Ou seja, o nosso campo aqui foi esse. Então, eu queria saber se alguém tem alguma coisa para falar, para validar de repente, falar, porra, é exatamente isso que eu estava precisando ouvir, porque tudo mudou, viu, gente? E eu confio no que está aqui. Não? Sigamos então? Parece que foi tudo para mim, Pri. Tá vendo? Então, Prizinha, você vê que a gente está conectada, né? Porque eu, na hora que estava meditando, vieram algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês. E chegou aqui, mudou tudo. E eu confiei nessa mudança. Então, quando você fala, parece que foi tudo para mim, eu falo, então tá certo. Seu campo está muito conectado ao meu e a gente mudou o rumo da prosa. E que bom que fez sentido. Então, eu espero que tenha feito sentido para todos vocês, algumas coisinhas aí, para a gente ver que as mudanças, elas estão prontas. O tempo todo elas estão prontas. A única coisa que não está pronta para a gente é um lugar estável. É um lugar que a gente não muda. Isso é uma loucura. Então, a única coisa que a gente tem que se desapegar é dessa ideia. A primeira coisa que a gente tem que desapegar. Então, vamos, gente. Vamos começar a fazer o nosso transbordo. Comecem a fechar os olhinhos. Vamos começar a trazer aqui para o centro da nossa reunião as nossas intenções, as pessoas que a gente ama, que a gente gostaria que recebesse aqui todo esse nosso amor, as pessoas que são difíceis ao nosso relacionamento, os desafios que a gente tem enfrentado, as dores, as doenças, as dificuldades na hora da mudança. Vamos trazer para o centro da nossa reunião a nossa vida financeira, os nossos sonhos, os nossos desafios. Vamos lembrar também dos nossos amigos, amigos distantes, amigos mais presentes. Vamos lembrar dos nossos animaizinhos de estimação. Vamos lembrar dos olhares que esses animaizinhos têm. E quem sabe a gente também não transborda o olhar desses animaizinhos para todos nós aqui, quem tem seus animaizinhos e conhece esse olhar, traz para a gente, instala na gente aqui também. Começa a sentir o seu campo cardíaco, essa energia de amor dentro desse campo. Começa a sentir essa energia se expandindo. Eu estou sentindo uma energia forte na minha garganta e estou perguntando e sentindo o que que essa energia está me dizendo. E ela está trazendo
que muitos de nós estamos apegados a uma expressão que não é a nossa essência. A gente aprendeu a se comunicar de uma forma que não traduz a nossa alma. Coloca uma barreira às vezes. E por que não a gente agora deixar ir essas expressões que muitas vezes a gente precisou usar em algum momento da nossa vida para a gente se defender de alguma coisa que era acima do que a gente conseguia lidar, e nesse momento a gente não precisa mais dessas defesas. E a gente pode olhar de novo para as nossas expressões e a gente pode dizer para a gente mesmo: tá tudo bem eu me expressar com a minha alma, eu ser mais leve na minha expressão. Tá tudo bem eu falar de uma forma mais solta, eu falar aquilo que eu penso. Tá tudo bem eu falar coisas mais leves, eu poder relaxar, eu não precisar ser tão imponente, eu não precisar ser tão careta, eu não precisar ser tão fechada. Tá tudo bem eu brincar, soltar, eu ativar em mim aqueles momentos da minha vida em que eu fui tão soltinho, soltinha, e eu me divertia tanto. Tá tudo bem eu trazer de volta a expressão que me deixa mais leve, mais criativa, mais feliz, mais livre. Continue expandindo o seu amor, vai vendo seu amor ultrapassando as barreiras do seu coração, a película, a membrana do seu coração, e vai se expandindo por todos os outros órgãos, ultrapassando as membranas dos outros órgãos, e esse amor vai entrando por dentro do fígado, por dentro do intestino, do baço, do estômago, da vesícula, dos órgãos sexuais, dos órgãos reprodutores, vai passando pela bexiga, vai ultrapassando a pele do corpo. Esse amor vai se expandindo e o seu campo vibratório vai se expandindo junto com esse amor. E a sua frequência vai se elevando, porque a partir de agora você começa a enxergar o mundo a partir desse novo olhar, dessa vibração que sai de dentro de você. Você começa a olhar até para as situações mais difíceis, que antes causavam repugnação em você, repugnância, perdão, causavam repugnância em você e agora você consegue enxergar amor, porque você sabe que na causa daquilo que te causava repugnância existe amor. E aquelas distorções foram acontecendo, trazendo um significado que não é o real. E quando você volta para esse lugar real, você volta para o amor. E quando você volta para o amor, você relaxa na sua verdade, podendo ser você, sabendo que você é esse amor. Vai respirando, inspirando lenta e profundamente pelo nariz, enchendo seus pulmões de ar. E depois você expira, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a raiva, tudo aquilo que não te serve mais. Inspira amor, inspira calma, expira tudo que não te serve mais. Expira aquilo que não te serve mais. Inspira amor, inspira calma, serenidade, confiança. E expira tudo que não é amor.
Vai repetindo essa respiração com essa consciência. Vai trazendo sua atenção para o centro do seu peito, imaginando uma luz dourada, brilhante, emanando desse lugar, essa luz que é a sua essência. É puro amor, mas também essa luz dourada é prosperidade, é abundância. Não existe possibilidade de você não ser abundante, você é essa abundância. Todos os dias você se expande, o seu corpo te prova isso. Todos os dias as suas unhas crescem, o seu cabelo cresce. E você todos os dias se expande, porque você é a prosperidade em movimento. Começa a trazer essa consciência de que a única coisa que faz você limitar a sua prosperidade é aquilo que você retém. Então, a partir de agora, começa a soltar. Começa a abrir um dique, onde tudo que estava represado começa a sair de dentro de você, ainda que você não saiba e não precisa saber nesse momento, só sente. Sente que emoções que estavam represadas, significados represados, referências represadas estão simplesmente saindo de você agora. Não servem mais ao seu crescimento, à sua prosperidade, à sua abundância. Agora vai imaginando um lugar seguro, onde você pode despejar tudo isso que não te serve mais. Imagina que você está vendo tudo que está saindo de dentro de você. Você está vendo como uma energia, da cor que você quiser. Pode ser uma cor cinza, estou sentindo uma pressão no meu cóccix. Isso me diz que muitas vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente achava que era a base da nossa estrutura. E é seguro a gente tirar aquilo que a gente achava que era a base da nossa estrutura. Só que não. Começa a imaginar agora que você é uma luz pura e não precisa dos ossos do seu cóccix para representar a sua estrutura. Começa a se ver agora só como uma luz. E é desnecessário qualquer tipo de estrutura nesse momento. A sua estrutura já é essa pura luz, essa transparência. Vai começando a se ver nessa prosperidade. Pura luz, nada mais é necessário para você viver a sua abundância. Nenhum tipo de estrutura física. Visualiza onde você está deixando sair tudo isso. Pode ser uma luz cinza, pode ser uma fumaça. E agora você vai começar a encaminhar essa fumaça que saiu de dentro de você, que são todas essas crenças, tudo isso que estava armazenado em você, tudo isso que estava represado, essas emoções, essas referências, esses significados. E vai vendo agora uma luz vindo diretamente da fonte, do Criador. E você está enviando tudo aquilo que não te pertence mais, porque não faz mais sentido para você. O Criador está recebendo tudo isso que um dia foi importante para você, mas hoje não é mais. Ele está dizendo para você: deixa que eu seguro aqui. Deixa aí. Começa a se sentir leve. Começa a se sentir solto. Permita-se agora sentir como é se sentir livre de tudo aquilo que pesava em você. Começa a sentir agora
uma nova frequência se instalando em você. É a frequência do novo. E agora você começa a se ambientar, a se sentir bem com o que é novo, a frequência da prosperidade. Começa a se sentir bem com tudo novo. Você não precisa nem usar as mesmas expressões que você usava. Tudo pode ser diferente a partir do momento em que você for abrir seus olhos. E você se sente diferente, porque você é a mudança que você espera. Agora vamos instalar novas consciências de desapego e abundância na nossa mente e no nosso coração. Repete mentalmente comigo ou em voz alta, se você achar melhor. Coloca a mão no seu coração para você sentir a intencionalidade, a força da sua intenção. Eu libero o que não me serve mais e me abro para o novo. Eu estou pronto para isso. Eu sei que eu estou pronta. Eu libero o que não me serve mais e me abro para o novo. Eu sou digno de abundância. A prosperidade flui facilmente na minha vida. Eu atraio sucesso e oportunidades incríveis. Eu sou grata por toda a abundância ao meu redor e dentro de mim. Eu sou a abundância. Eu manifesto abundância porque eu sou, eu vibro a abundância, eu amo a abundância. Vai sentindo essas afirmações se enraizando profundamente em você, trazendo uma sensação de paz, uma sensação de confiança, de amor, de gratidão. Já é. Vai sintonizando agora com a frequência da prosperidade. Imagina uma luz dourada, mais intensa ainda, te envolvendo por completo. Visualize essa luz se expandindo. Essa luz é quente, essa luz é gostosa. Ela invade, ela envolve todo o seu campo. E ela se conecta com o universo, atraindo tudo o que você precisa para você viver a abundância. Você está completamente conectado com o universo. A inteligência do universo e a sua inteligência é a mesma. Sente e vai vendo isso acontecendo na sua vida. Vai se permitindo receber essa energia, sabendo que você é merecedor, merecedora de toda a prosperidade que o universo tem para te oferecer, porque ele está doido para te enviar isso. O universo é prosperidade pura, é abundância pura. Vai se sentindo conectado com essa fonte inesgotável. Além de tudo, você é imagem e semelhança de quem é inesgotável. Abundância pura. E você agora não tem mais a resistência e nem nada represado em você. Você agora está pronto para receber tudo isso da forma como é. Para finalizar, respira profundamente mais uma vez. Inspira a abundância, já leva isso para sua rotina. Inspira a abundância e exala gratidão. Inspira abundância, expira gratidão o tempo inteiro. Quando você se sentir pronto, lentamente vai abrindo seus olhinhos, trazendo com você uma nova consciência de desapego, um desapego saudável, um desapego amoroso e de abundância. Você é a abundância. Aproveita esse momento em que a gente está tão aprofundado nessa abundância e agradeço também por vocês estarem aqui nesse momento fortalecendo os nossos encontros do Calma na Alma, o quanto que isso tem fortalecido pessoas que vêm
ao meu direct comunicar que tem visto os nossos programas gravados quando não podem estar aqui pessoalmente. Mas eu também incentivo quem está ouvindo agora no gravado que venham para os nossos encontros. Eles são muito fortes. E muitas vezes a gente não percebe todo o bem e a transformação que está acontecendo na nossa vida. Mas estão acontecendo e são mudanças muito profundas. Então, gratidão a todos por estarem aqui fortalecendo esse campo de prosperidade, de abundância, de amor, de paz. É isso que a gente quer ver no mundo e é isso que a gente está fazendo. Gratidão a todos. Eu amo muito vocês. Podem abrir seus olhinhos. Ai, que coisa perfeita, meu Deus! Não aguento! Ai, Deus, cheguei a tremer aqui! bom, é isso que eu sinto toda vez que a gente está junto aqui. Eu sinto tremer, gente. Eu custo a baixar a bola, mas é de tanta alegria, sabe? É um sentimento genuíno de alegria, é uma alegria de amor. E eu quero de verdade, não é um querer, né? Eu faço votos que todos vocês sintam isso, porque primeiro que a gente vai fortalecendo cada vez mais a gente mesmo aqui, o nosso campo, né? O nosso combustível. E depois porque é muito importante que a gente leve isso para a nossa rotina, né? Então, que a gente tenha realmente a oportunidade da gente se aprofundar nisso, gente. Eu estou fazendo uns projetos muito legais. Eu custei muito, porque eu tive realmente as minhas resistências, mas agora a coisa vai sair, a gente vai poder aprofundar mais. Então, quem está aqui com a gente vai ser muito legal, porque a gente já está nesse movimento. Então, quando tudo estiver pronto, vocês vão ser os primeiros a saberem. Então, a gente vai poder fazer um trabalho muito mais intenso, muito mais legal. Olha que barato, né? Olha, então hoje são os 16 minutos só que a gente passou. Alguém quer falar alguma coisa para a gente poder encerrar com chave de ouro? Alguém quer compartilhar alguma coisa que tenha sentido hoje? Eu não estou conseguindo ver todo mundo, então se alguém quiser já abre o microfone e já fala, se não, vamos encerrar. Tá tudo bem? Ah, eu quero falar. Quem quer falar? Marise. Oi, Marise. Ai, que bom, Marise. Você fica de câmerazinha fechada, eu fico querendo te ver. Eu não sei se eu estou aparecendo porque eu estou com a luz apagada. Não Não, sei, eu, só eu tá não sua sei. fotinha, mas tudo bem. Se você não quiser Ah, aparecer, tá tá. tudo bem. Não, na realidade, é porque sempre eu estou de camisola, né? E aí, peraí, deixa eu ver se eu Aí você consigo. não quer sensualizar pra gente? Não, não é isso, não. Tô brincando, Estava Marise, tão, fica à vontade. tava tão escuro aqui, eu fui Sua acender a luz linda. correndo. É porque eu estou de camisola. Não tem Eu problema, não. sempre Aqui aproveito a para gente vai ficar de fazer camisola. os próximos Calma na Alma, a gente pode fazer todo mundo de pijama, quem sabe? É, Adorei. Mas fala, amor, exato. fala. Menina, foi mágico para mim hoje. Olha, ainda estou emocionada ainda, tá? Foi mágico, mágico demais. Menina, o meu pulmão por trás, parecia, sabe aquelas valetas assim de enchente, sei lá o que que é aquilo, que desce aquela lixarada assim, morro abaixo, sei lá o que que era aquilo. A sensação foi essa, que tinha uma coisa muito grande e foi saindo aquilo tudo do meu pulmão por trás. Foi assim, pro centro de um lugar que me parecia uma natureza linda, com, sei lá, cristal, alguma coisa assim, não consegui visualizar, e lá se transformava e Ai, que ficava, maravilha. e foi na hora que você foi falando assim, uma luz dourada. A luz dourada foi a, a minha essência divina mesmo. E Amém. depois você não sabe o que que eu senti, eu não tenho nem liberdade de falar isso. Mas me parecia que você estava falando para mim de uma gratidão que foi entrando em mim, aquela gratidão que você foi falando, parecia que só tinha assim eu e você. Desculpe o resto aí do. Amém. Parecia que era só estava nós duas, entendeu? Amém.
na meditação, e assim, quando acabou, eu falei assim, lá vou eu de novo, quarta-feira, ter que fazer essa meditação de novo, porque eu repito todas as meditações na quarta-feira, eu revejo, fecho o olho, eu adianto o vídeo, já boto direto na meditação e refaço a meditação. Se eu tiver alguma Amém. dúvida da aula, eu assisto a aula toda, senão eu boto naquela reprodução de 1.0, 1.5, né? 1,5, Aham, e faço a reprodução para o vídeo andar rápido e assisto a aula toda de novo. E sei. compartilho sempre sua aula agora com o meu grupo, né? Porque Ai, a que gente já bom. fala como se a Rosana fizesse parte da gente. Eu falo, Rosana e a Paula é a dupla dinâmica. Que coisa boa. Mas foi mágica a meditação para mim hoje, porque eu não sei o que, que saiu aqui do meu pulmão. Eu não tenho problema de pulmão, Você não graças a tem Deus, nada. né? Sabe o que que saiu do seu pulmão? Ah, Possivelmente tristezas antigas inconscientes da sua criança. é? Antiga da criança que você nem sabe, sabe? Porque estão instaladas lá, como você viu saindo, elas estavam lá e estavam prontas para ir embora. Que maravilha. Quantas coisas que ocupam o nosso estado interno e que a gente Sim, não tem sim. consciência. Menina, mas que. E é uma leveza que depois você não quer levantar. Aí quando você falou, alguém quer falar, você, eu quero, mas a preguiça de levantar, de acender a luz, de me apresentar de camisola. Mas olha, valeu a pena. Mas foi Eu sei que mágico. é mais gostoso ficar Cheiro nessa bom, hein? sensação, mas olha, eu tenho certeza, Marise, que acrescentou muito a todo mundo, porque essa sensação que você teve, tão real, Uhum. ela é real. Real, Nossa, então, ela é real. ela é. O que é Sim, irreal é a gente querer dar significado a tudo com a nossa racionalidade. Esse sentir, ele é o real. Essa exato. luz que a gente consegue ver, ela é o real. É que a gente acha que isso é uma imaginação. E aí a gente tem uma ideia que a imaginação é um, é um delírio, é um devaneio. Não, é o que a Não, gente é. consegue acessar. Era muito real, só tinha eu e você. Não tinha, o grupo, tadinho, que me perdoa, mas parece que não tinha mais ninguém. Parecia que você estava falando, aquela voz ali foi entrando, foi limpando, e depois você me agradeceu. Era eu que tinha que te agradecer. Eu não entendi isso, também não quero entender, mas é você que estava me agradecendo, Amém. não Não é para era, entender mesmo. não. Era eu que tinha que te agradecer e muito, né? Mas assim, você estava me agradecendo e eu limpando e você me agradecendo. Marise, a gente se agradece mutuamente, porque ninguém está no campo de ninguém à toa. Você está no Uhum. meu campo porque eu preciso fazer algumas limpezas também. E eu também tenho o hábito de agradecer aos meus clientes, por exemplo, né, no um a um, pela confiança, porque o ato de agradecer é um ato de caramba, tá tudo maravilhoso. Então, Exato. esse não é você que tem que me agradecer, a gente tem que se agradecer o tempo inteiro, porque isso é o tempo todo a gente está no mesmo campo. Foi muito mágico, muito. E foi uma limpeza assim, muito profunda, porque você não tem noção da sujeirada que saiu do meu pulmão. E eu não, nem gripada eu tô para dizer assim, eu tô com pulmão, nada. Ele está limpinho, bonito, quer dizer, Tá vendo? ele Mas está é isso. limpinho. É a energia, e ela é muito É, profunda, porque todo o nosso campo é isso aí, são essas foi, emoções, e a gente não foi faz isso maravilhoso, ainda. Ah, foi então que bom. maravilhoso. Então, Obrigada, obrigada. eu que te Foi agradeço muito, também, muito, amor. muito bom. Eu que te Muito. agradeço muito, tá? Te amo. Beijo. Desculpe a Beijo. Alguém mais, aparência, mas gente? Olha, era assim que eu estava. tá Carol, o vendo? que que houve, Carol? Que você está muito calada hoje, Carol. Carolzinha não quer falar nada? Não, não é impossível isso. Eu estou aqui perturbada, porque a Carol não abriu a boca hoje. Será que ela está represando alguma coisa? Estou preocupada. Abre a boca, Carol. Carol, volta, Carol! A Carol hoje está com uma cara de esgotamento, gente. Tadinha, a Carolzinha hoje não quer falar. Todo amor para nossa Carolzinha hoje. Bom, gente, então foi maravilhoso.
Um beijo a todos, que seja uma semana incrível. Continuem fazendo essa inspiração, né, de amor, de confiança, de prosperidade e exalem gratidão. Em algumas respirações, quando a gente faz, né, o nosso exercício para meditar, a gente tira a atenção e tudo, mas vamos agora, nesse que a gente fez hoje, vamos fazer a semana inteira, até semana que vem, vamos exercitar esse, né, da prosperidade, porque a prosperidade não é só o dinheiro, mas o dinheiro também, que ele é bom demais. A prosperidade é em tudo, para a gente abrir para essas mudanças todas na nossa vida, tá legal? Então, gente, foi maravilhoso. Um beijo a todos, uma semana incrível. Amo muito vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Obrigada, Beijo. amor. Obrigada, Gabi. Um beijo a todos. Amo muito vocês. Também. Tchau, tchau.